Olá, estamos começando mais um papo de redação ao final de uma semana bastante agitada na política brasileira, que terminou com o anúncio do Eduardo Cunha, o presidente da Câmara, dizendo que vai romper pessoalmente, definitivamente com o governo. Mas esse é um assunto que nós vamos tratar aqui com os jornalistas André Meirelles, Sheila Damorim e Lúcio Vaz. Hoje nós paramos o nosso estúdio móvel diante de uma bela vista da Esplanada dos Ministérios. E como você pode ver, um dos orgulhos de Brasília é essa quantidade de céu. Quer dizer, aqui se vê muito céu e é uma coisa que dá orgulho para o brasiliense. Se vê muita coisa. E se vê muita coisa. Sobre este céu, tudo acontece. Bom, eu acho que como sempre, a gente começa pelo fim da semana, pelas últimas notícias, que aí a história do Eduardo Cunha rompendo com o governo. E aí? É uma crônica. É mais um capítulo. É, mais um capítulo. É uma crônica de uma ruptura anunciada, vamos dizer assim. Pelo seguinte, a gente vem falando isso ao longo do tempo, acho que é um consenso, que a Operação Lava Jato vem definindo as crises, vem alimentando todas as crises, a crise econômica, a crise política, e ela tem pernas próprias. Então, quando ela chega, quer dizer, chegou no presidente da Câmara, o presidente da Câmara que já vinha num processo de reagir a essa Lava Jato, mostrando independência, colocando o governo na parede, agora rompeu pessoalmente. O que significa isso, romper pessoalmente? Significa mais dificuldade para o governo. Ele diz que institucionalmente vai continuar exercendo da mesma forma o papel de presidente da Câmara. Só que esse papel que ele vem exercendo de presidente da Câmara já está criando problema para o governo esse tempo todo. Né? Essa é uma já estava com problema, agora só fez, o que a gente supõe é que vai piorar muito mais. Agora, a segunda coisa é o seguinte, vai ter aí um congresso do PMDB que tinha gente defendendo que apresentar ou não a ruptura com o governo e com o PT já nesse congresso entre setembro e outubro. Aí o que vai acontecer? Ele disse que vai trabalhar para que isso ocorra. Então o que pode acontecer é o seguinte, vai precipitar uma coisa que o governo esperava que fosse acontecer mais lá na frente, vai acontecer agora. E isso no meio desse turbilhão de crise que está aí. Isso né? quando tem uma série de coisas para serem encaminhadas, né? Quer dizer, o Eduardo Cunha, como aliado, já causou a confusão que ele causou agora nesse primeiro como semestre. opositor. Eu acredito que do lado da economia, a equipe econômica deve estar desesperada com essa posição agora, porque ele como aliado, ele foi um dos casos que batalhou contra, que impôs derrotas para os projetos, para as medidas de ajuste fiscal. Imagina agora ele declaradamente trabalhando contra. Quer dizer, essa semana tentou-se aprovar medidas importantes para a arrecadação ainda esse ano, para ter impacto na arrecadação ainda esse ano. E agora, com o Eduardo Cunha na oposição, e se ele levar o PMDB, quer dizer, agosto era o time, né? Porque o PMDB dizia, o PMDB vai esperar agosto, ver os números e avaliar. Na verdade, melhor. para o governo é um alívio que vai ter um recesso agora pela frente. Recesso né? branco. Mas será que vai aliviar mesmo? Porque o recesso branco, parte continua trabalhando, né? Eu peguei um trecho da entrevista ontem do Cunha, que eu achei muito significativo, porque o Adams, quando esteve no Congresso, ele pediu assim, olha, eu espero que o TCU faça um julgamento técnico e não político. Das pedaladas. Né? Das pedaladas, né? E o Cunha ontem disse assim, olha, o julgamento do TCU tem que ser técnico, e vai ser técnico, mas o da Câmara vai ser político. Eu acho que ele deu uma marca muito ali, balizou bem, olha, não se espere que vamos ficar em questões técnicas. Não, a gente vai fazer um julgamento político. Até porque a gente lembra muito bem o impeachment do Collor. Se você analisar, evidentemente que tinha provas, né, contra o Collor, mas assim, no Supremo, na parte criminal, ele foi absolvido. O ex-presidente Collor. Ele foi absolvido. Muito tempo depois, né? Mas no Congresso, ele foi impeachado, foi afastado. Por quê? Porque o que é o impeachment? O Congresso percebe o seguinte, olha, esse governante não tem mais condições de ficar no cargo. E está fazendo mal para o país. Entendeu? Por uma série de questões políticas, econômicas, ele não tem mais condições de governar. Então vamos afastá-lo. Então ele está dizendo isso, o julgamento vai ser político. Eu acho que é um basilamento. Essa questão da Lava Jato, só aqui dentro do que o Lúcio falou, o Cunha, o envolvimento dele, é lógico que ele foi nocauteado, mas ele não está morto. Então, assim, ele não está nem nocauteado. Ele levou uma essa semana. É um knockdown. Ele levou uma forte. Mas essa ele semana. já vinha se preparando. Eu acho que ele preparou tanto tempo para chegar é isso que eu ia falar. Que ele está chegando parecendo eu acho que não levou essa um declaração que o Lúcio cita, assim, tá na cara, assim, que ele já estava no caminho, preparando o terreno para isso. Deixa eu contar uma coisa aqui. Para vir com oposição e com carga total. Durante essa semana, por exemplo, algumas bancadas
por exemplo, anteontem foi do PSDB, o Eduardo Cunha está reunindo as bancadas, dizendo, vai vir contra mim tais denúncias, minha defesa é essa. Então ele está preparando uma tropa de choque dele lá para enfrentar esse tipo de denúncia. Ele vai para cima. Agora, tão grave quanto essa coisa da crise em geral do Eduardo Cunha, que está rompendo, é o que aconteceu no Senado. O que aconteceu no Senado meio que desestabilizou e aí que teve influência nessas decisões econômicas, meio que desestabilizou todas as articulações de economia, de coisa lá no Senado, porque acontece o seguinte, a operação da Polícia Federal, ela chegou ao seguinte, eu conversei com vários senadores que moravam naquele bloco D lá, que era o bloco onde amanhecer no dia, baixa helicóptero. Onde brotava dinheiro. O bloco D, da 309 Sul, que é um bloco todo, coisa assim. De senadores. De senadores, teve seu dia de favela, assim, de morro, né? Helicóptero fazendo voo rasante. Isso eu não entendi, por que o helicóptero? Pois fizeram uma coisa assim. Não havia por necessidade exemplo, Houve assim um exagero o senador, nesse aspecto, eu acho que de um modo correndo. geral foi correto, mas assim, tem que investigar todo mundo. Agora, o helicóptero não eu não entendi. Vai que alguém alguém dos foge senadores saindo correndo. voando. O senador Randolfo, Vai que alguém foge o senador correndo. Randolfo, por exemplo, estava dizendo o seguinte, que ele acordou com o barulho do helicóptero na janela. O senador Luiz Nunes desceu, disse, vou fazer uma ginástica, não sei o quê, ele cruzou de repente com a tropa de ninja, em direção a ele, levou um susto. É o Brasil real, eles precisam descontar também. É bom ele saber Olha, como existe que um país funciona. assim, viu? Será que estão filmando Aí alguma coisa saiu aqui no disso prédio? aí o Renan teve, o senador Renan, o presidente do Senado, teve uma conversa foi lá, conversou com a presidente Dilma e tal, foi uma conversa e voltou. E diz o seguinte, todo o esforço do livro estava tudo certo de se aprovar o negócio do ICMS, do repatriamento, aquela coisa toda, voltou e desandou tudo. O Senado, porque essa coisa mexeu muito com os senadores, ficou aquela Eles coisa de... ficaram assim, mexeu com o orgulho deles, né? Aquela coisa, o Não, Collor... E a gente o não Renan pode foi dizer esquecer que o teve Renan, aquela discussão... o Renan também teve um delator durante a isso. semana que também atingiu atingiu. fortemente. Olha, Ele também tive tá reuniões sempre com a na faca casa no do pescoço. presidente do Senado, juntamente com Estão o 12 Jucá, envolvidos, com outro. toda a cúpula do Então, assim, Congresso. não foi só o Cunha, É. envolveu a cúpula do Congresso, né, realmente, nesse Não, momento. e Isso é que é o perigoso. Agora, o Cunha parece que está agindo, está tendo uma reação sozinho, né? Porque o Renan, Mas é porque por enquanto, essa se aguenta. semana- Agora, isso pode trazer o PMDB inteiro. cada Eu um acho que tá- tá cada tudo um tá reagindo, articulado. tá- Eu acho que eles estão... Na verdade, É. assim, eu estava falando, que não é que ele foi nocauteado perante a opinião pública. Assim, foram acusações, os depoimentos, vocês viram o depoimento do cara, são acusações fortes, que perante a opinião pública isto é muito ruim. Agora, lógico que ele, como é uma raposa, o cara está se articulando, está se preparando desde os primeiros sinais que ele teve de que ele ia ser arrastado para o meio. Agora, o junta Renan isso... também. Só para você ter uma ideia, eu estava conversando. Renan também, ontem, o Renan foi junto o governo com o está querendo primeiro. pegar o pulso do Renan. Aí vai, conversa, depois de várias conversas, a definição que houve do importante liderança política ontem do governo me falando. Gente, é uma conversa de malandro com delegado. Você não consegue saber o que Quem falou, como é que é. como é que não é, como é que não é. E no meio disso tudo, o Collor, com os carros. Os carros são a imagem da semana. Pois é, o mais impressionante negócio dos carros do Collor é o seguinte, porque ele estava justificando lá que estava em nome de empresa, e muitos senadores disseram, pode, é normal estar em nome de empresa. Mas não. Além do Fiat Elba lá, que motivou lá o impeachment Aliás, dele, o problema dele é sempre um carro. os 3 carros que estão aqui, Um Elba 2 Machado. estão no nome daquela Água Branca, que é uma empresa que, segundo a Polícia Federal e o Ministério Público, não tem empregado, não tem nada. É a A empresa empresa dele. Fantasma. É uma Ah, água não branca. tem? Não, Não na é denúncia. do Collor? É uma empresa dele, só que não. E que recebeu dinheiro, as empresas do carro, para pagar o carro, recebeu dinheiro do goleiro Youssef, tem das empresas do Youssef. Tem uma outra empresa que não está nem no nome dele, está no nome do suposto aliado político, que mexe, inclusive, com denominação social de combustível. Não, mas E é que por isso recebeu que eles foram dinheiro do apreendidos, governo, viu? Os hein? carros foram apreendidos, não é porque são carros caros, é porque há suspeita de que seja lavagem de dinheiro. Ela É vai por isso. Não tem nenhum Sim, mistério. claro. Porque ele declarou 14 carros. Fora, esses 3 não estavam nos 14 carros que ele declarou. Gente, mas é muita... Não tinha nenhum Agora, Fiat Se Elba. fala em milhões Nenhum como se Fiatzinho. fossem 1000, né, gente? Eu achei interessante o Nenhum episódio do Fiatzinho. Renan, a denúncia do Renan, que ele criou um novo procedimento. Que é o seguinte, saiu a denúncia, né? É. Só que pouco antes de sair a denúncia, que todo mundo teve acesso, tal, alguma outra pessoa tinha dado alguma coisa, uma nota, tal, mas não tinha saído completamente a denúncia contra o Renan, do cara que tinha passado dinheiro, tinha ido na casa dele e tal.
Aí então ele soltou uma nota, aí chegou aquela nota dele se defendendo antes de estourar a denúncia. Que a gente sabia. Então ele iniciou o outro lado preventivo, que é um novo procedimento no jornalismo. Chegou a nota, disse, bom, vamos guardar que ele sabe o que está acontecendo. Ele sabe o que está acontecendo. Está respondendo agora, que ele sabe gente, o que vem. Eu quero agora fazer uma lembrança aqui à nossa colega Helena Chagas, que neste momento estaria morrendo de rir da conversa. Por quê? Porque nós estamos a 10 minutos de conversa e até agora não falamos em Dilma Rousseff. Olha como o foco mudou. Olha como ela está se salvando. Não tá não, pelo mais ou menos, mais ou menos, Cecília. Isso tudo Porque é o vai seguinte, voltar para lá. Vamos assim, mesmo A reação que ela, vem em cima dela. mesmo Mas que ela é um não esteja... alívio e tanto, gente. 10 minutos que nós estamos aqui falando sem citar Mas, assim, Dilma. Não, de você repente conversa que dela há- não, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, ela está numa situação seguinte, essa ruptura é contra ela. contra Tá ela, dizendo fala que o tudo que ela precisa governo se fazer. acertou com Sim, o procurador mas da não República. tem as acusações da Lava Jato, de roubo, de não sei o quê. Não, mas- Isso tudo para ela é muito bom, Não, gente. é bom. Ela, É muito bom. Mas Não, agora- de certo Ó, modo, tá vendo? sim, Tá eu pra concordo. lá. Assim, você Concordo. diz, Vamos você distribuir o tira- prejuízo, isso. entendeu? É, Porque é uma forma também de você abafar e você distribuir o não, prejuízo. Não, é você- aquela história que estamos falando. Quando vai de pegar convocar- todo mundo, aí você, não, vamos Quer dizer, conversar. a gente também Se até todo- agora se não todo falou de mundo- impeachment. Se Não, todo gente. mundo for pro buraco, aquela gente, história que rolou aí, mais de ou que menos, convocar né? eleições gerais, etc, como uma proposta de dividir a opinião pública. Mas o problema é o seguinte, agosto vem aí e tudo vai piorar. Ô, A Andrei. economia vai piorar, a política vai piorar. Por e quê, a Andrei? Por quê? Por quê? Porque a Lava Jato está atropelando tudo, gente. Só para dar um exemplo para vocês. O PMDB está reclamando aí que não tem espaço no governo. Etc. Nunca funcionou tão bem o Poço Ipiranga. Você tem uma ideia? Eu estava conversando. Ipiranga, Poço Olha, Ipiranga, o vice-presidente Michel o PMDB Temer. todo dia está no mesmo Recorde jeito. de... Hoje mesmo pegou o Abastecimento. Eletrosul, já pegou todas as agências, assim, meia dúzia de agências. Nessa semana já saiu de indicações de agências importantes, né? Isso é indicação, a NTT, tudo Cargo a sendo ANS, distribuído. tudo sendo distribuído. Os bancos, Banco do Nordeste, Banco do Amazonas, diz que está uma farra. O PMDB pede e é atendido. Só que isso não resolve. As verbas estão sendo liberadas, não resolve. Por quê? Porque o que está conduzindo tudo é a Operação Lava Jato. É a sobrevivência do política e até o mandato, a história de boa parte da cúpula do Congresso Nacional e que pode se estender, porque tem desdobramentos. Porque o que foi denunciado até agora, está sendo investigado formalmente até agora, é a apuração do ano passado. Não, assim, e a André... E começou a chegar no Supremo agora Não, mas também, tem né, um Andrei? outro ponto, Cecília. A Helena não podia ficar muito, vai poder ficar muito feliz com essa mesmo, não. Concordo com o Andrei. Mas, assim, tem o seguinte, tudo bem, você está tirando um pouco o foco da corrupção, Lava Jato, todo esse escândalo, só do PT. Você está distribuindo. Mas você está distribuindo com quem? Com o governo, com o seu principal aliado. Quer dizer, não é bom para ela. E, além do mais, você está criando inimigos que te inviabilizam mais a vida. Qual é o problema da Dilma? Não é hoje a corrupção. As pessoas não estão nem questionando se ela está recebendo propina. Não é essa a dúvida que paira sobre ela. Ela está com popularidade em queda, por quê? Porque a economia não cresce, porque ela não consegue gerenciar, ela não consegue administrar a crise. E isso só tende a piorar. A Lava Jato se intensificando para cima da base aliada, a base aliada rompendo com ela, só tende a se intensificar. E os números dessa semana não foram nada bons, né, Os Sheila? números já não o que foram que saiu bons. assim? O que que a gente já viu essa A semana gente- que está projetando para frente? Pois é, já tem prévia de a economia estagnada no mês de maio. Você tem indicadores ruins e desânimo na indústria. O que o governo está querendo fazer? O governo, na área econômica, está querendo virar uma agenda positiva. Tá? Eles dizem o seguinte, estamos quase saindo da agência do ajuste, porque as medidas já estão... que tem que ser Mas lá no votado, Congresso tá tudo e agora. estamos querendo virar para uma agenda positiva. Como você vira uma agenda positiva com um clima desse E com que as paira manchetes sobre o governo e sobre a todas base aliada? Sobre o anunciando- vice-presidente. Se o vice-presidente vai Pois é. ficar, o PMDB vai ficar ou vai sair, ou vai desembarcar do governo? Como que você, com medidas importantes que não foram aprovadas, essa que você falou do ICMS, tem uma coisa, deputado nenhum, e aí o ministro Levi fez seu esforço, mas deputado e senador não é bobo. Como é que eles vão aprovar uma medida sem ter a garantia que a principal deles vai ser a convalidação dos benefícios fiscais? Aí o governo vem e fala, não, aprova a unificação de alíquota do ICMS, que depois a gente vai Ninguém aprovar os confia, fundos de ninguém confia no compensação. governo. Porque agora Não ficou um existe clima isso. muito Hein, instável, a base Ninguém governista não confia. confia. Gente, o PMDB já começou a falar dos seus candidatos à presidência da República. Ninguém confia. Não. Já começou a colocar no jogo da mesa os candidatos, que são Eduardo Por isso que eu- Paes,
Por isso que eu não sei se é bom ou ruim essa coisa da Dilma O ter tido a prefeito do folga. Rio de Janeiro. E isso a longo prazo, né? Porque também tem que estar colocado nos bastidores o a curto prazo. A possibilidade do vice-presidente Michel Temer assumir é uma coisa que está sendo conversada por todo mundo, gente. Você conversa, chega lá, conversa, as pessoas dizem, não põe meu nome não, mas eu conversei com o Temer, sabe, os empresários estão conversando, todo mundo conversando. E essa questão que o Lúcio falou E das não é palavras vai conspiração, crescer agora. o povo, todo mundo diz aquele negócio, não é conspiração. Avaliação de cenários futuros. Não podem ser, as lideranças Andrei quer políticas mudar o não, termo de não conspiração. podem ser O Andrei surpreendidas. ele vem aqui toda não semana, podem ser ele- surpreendidas. Toda com isso. semana não. Ô, gente, um político, Ele Lúcio, insiste que não tem você que conspiração. tem militância Lúcio, política. essa semana você- Deixa eu perguntar. Vou julgar. O político, por natureza, o trabalho dele não é montar Conspirar. cenário, é pensar como é que chegar ao poder, é isso. Isso é atividade política, é a natureza da atividade política. Mas Não, qual é o problema de os ser economistas político? ficam achando que é conspiração. Viu, Andrei? Eu acho o Mas seguinte, ó, conspirar essa não é só pro semana, mal, não. Pode ser pro bem também. ó, essa semana foi lançada no Congresso uma frente parlamentarista, lançada pelo presidente do líder do PV, o Pena, José Pena, que realmente não tem peso político para levar um movimento desse. Então, a gente estava comentando, isso é um jabuti, alguém colocou ali na árvore, entendeu? Quem fez? Quer dizer, já é uma alternativa que está se estudando também, tem que Já pensar nisso. pensando. Peraí, eu ouvi pouca uma chance. conversa, eu ouvi uma conversa entre deputados do PSDB, do PPS, importante, presidente de partido, líder, não sei o quê, que conversaram com o Eduardo Cunha sobre isso. Aí falaram desse negócio do PV, disse, vamos juntar todas, tem outras frentes que muito mais peso que essa para juntar. O parlamentarismo está vindo aí, mas não para vir agora. Seria golpe, segundo eles, mas eles estão trabalhando no parlamentarismo para vir depois. E o Eduardo Cunha está estimulando isso também. Não, então, há pouco tempo, Então ele vai pouco ter que tempo refazer atrás, toda ele essa lançou. reforma política, porque Ele, o parlamentarismo nem defendeu, passou. há pouco tempo ele defendeu São o parlamentarismo. conversas, Ele não são publicamente conspirações. ele defendeu. Eles estão Ele é uma das conversando. pessoas que está defendendo o parlamentarismo. Ele, na cabeça dele, deve pensar assim, eu domino o Congresso, então, portanto, posso ser primeiro-ministro. E não é assim. O jogo não é esse. não é- Até porque ele vai ter que Isso passa pelo concorrer com o partido, Serra, que também quer passa ser pelo partido, primeiro-ministro. você não decide isso sozinho. Mas na cabeça dele, imagino que tenha isso. Até porque é o seguinte, no momento ele está fragilizado. A denúncia lá do delator, que ele fala assim, isso aí ele não falou antes, por que veio falar agora? Não dá para discutir essa questão. A questão é a seguinte, se você analisar em detalhes a denúncia, que ela é muito, muito detalhada. Ele dá número de contas, onde foram muito feitos forte, supostamente é muito depósitos forte. na conta no exterior. No exterior, Quer dizer, banco, se o tudo. governo consegue acessar essas contas, vai ter o pagamento. Quer dizer, para Pega- onde pega a foi? rota toda. Chegou lá, Rastreia. para onde vai? Não, é, De onde vem? É uma Como investigação foi? internacional, gente. Gente, Muitas dessas contas já foram identificadas, a Suíça está ajudando, Mas- todos ajudando, mas, já está Aliás, aí. você falou num É o dos nossos clássico. Eu primeiros estou falando papos que já de está aí. redação, ele O falou, problema é que É eles o- estão aguardando a hora de coisa. Por É exemplo, o clássico follow the money. por exemplo, siga o do dinheiro. Collor. Vai achar O todo do Collor. mundo. O do Collor foi agora, dia 14. Que dia que foi assinado a busca e apreensão no Collor? Dia 1º de julho. Isso já está pronto lá atrás, gente. Sim. Quer Ai, dizer, coisa daqui boa. pra Outra frente coisa, vai continuar é uma saindo estratégia coisa também, viu? nova. Há uma estratégia sempre de você divulgar uma parte do que você tem, né? E guarda e deixa a pessoa falar. E ajuda na apuração. Eles querem que Ajuda na o apuração, parlamentar vá, inclusive, na tribuna falar, É. não fiz isso, não fiz aquilo, que fica registrado, que ele mentiu. É porque ele só pode usar. Então, ele só pode isso usar é usado alguma também. parte do material da Suíça e de outros países da denúncia. Você não pode usar no pedido de investigação. Você tem normas no compartilhamento de sigilos bancários, sabe? Então é isso. Por exemplo, no caso do delator que teve que ir lá, em Hong Kong para pegar, porque Hong Kong só entrega para onde for o dinheiro, as provas, para quem abriu a conta. Aí o cara teve que ir lá pessoalmente lá para buscar as contas, não sei o quê. Então, cada país tem suas regras. Existe hoje uma cooperação internacional, por causa de terrorismo, tráfico de drogas, etc., muito maior do que existia antigamente. Mas mesmo assim, você tem que atender a alguns requisitos, etc., etc. Então, já tem um material que está sendo compartilhado e que vai aparecer. A hora que aparecer a denúncia, o que se diz dentro do Ministério Público é o seguinte: as denúncias vão ser muito fortes, muito mais fortes do que são Gente, o que vai sobrar da República? Isso, É o que te pergunto. O que vai sobrar da República? A gente não, Não, pode nem A especular. República sempre sobra, é melhor, é nova, né? A República se A gente refaz. não vai Mas não sumir do dessa mapa. forma, A né? gente não some do mapa. Mas nessa briga de força, por exemplo, o Cunha aí abalado, nocauteado, sofrendo um revés ou não, mas se fortalecendo com seus pares, porque ele já fez o trabalho de base, você vai ficar com quem? Com o Cunha ou com a presidente?
Ou com Mas, um governo enfraquecido. mas ninguém tá Para onde as discutindo forças ninguém políticas. tá dis- Aonde as forças políticas têm que se aglomerar Quem agora apoia em a defesa de quem? presidente Que hoje isso? no Congresso? Não, Quem? presidente a gente já concluiu que ela não nem tem PT, apoiador. ela nem ninguém- pensou, Exatamente. Ela não Aí tem a tropa de questão. choque, ela não tem continua no apoio. volume morto. Tá aí Ela a continua questão. no volume morto. E aí dá. Mas é e evidente aí que para sendo ela assim, é bom que as pessoas que estão contestando ela, como Cunha, né, se enfraqueçam, é evidente. Isso É bom. politicamente Isso é ótimo Só que pra ela. nessa guerra de forças, no final das contas, o que sobra do país, do mundo real? Sobra a Essa economia que é a se questão. afunda Mas cada vez mais. aí que A vem a gente história já do perdeu impeachment. um ano, gente. Aí que vem a história do A impeachment. gente perdeu um Aí ano que de vem, o governo. Congresso pode concluir que ela, não por ser corrupta, Por governar imagino mais, que não é, seja, é. mas não teria condições De continuar técnicas governando. de continuar De governando. continuar E governando. os empresários Esse é o pedindo grande argumento. a opinião Por isso- que os esse pode ser o empresários argumento. pedindo isso, o Congresso vai Por fazer. isso que, indiretamente, tudo isso é péssimo para ela. Mesmo ela estando se livrando, mesmo ela não estando no foco, é pior ainda. Primeiro que você reforça quem quer a tese tirá-la pelas pedaladas fiscais, por esse julgamento. Depois, porque você não deixa nada acontecer no país. A economia não anda, o desemprego sobe, a população se volta contra você. O que fica do governo, gente? Gente, é torcer para o Levi aguentar tudo isso e continuar tocando o governo. Olha, obrigado pela conversa de hoje. Acho que a semana que vem nós vamos ter muito mais assunto para tratar, porque esse negócio está ficando, está parecendo assim, uma novela, né? Cada capítulo com mais emoções. Não para, a gente já falou isso. Mas Esse muito ano não emocionante. teve carnaval, não teve Isso. Semana Santa, não vai ter recesso branco, nada disso para. Não vai parar. Ganhou perna própria. E agora não tem nem mais sexta. Agora eu tenho operação na sexta, na quinta, na terça. É, a agenda, Todo quem dá, dia. a agenda quem dá é a É a Lava Lava Jato. Jato. Estoura uma operação e modifica todo o cenário, todo o trabalho. Né? Gente, obrigado pela conversa e a você que nos acompanhou, muito obrigado pela audiência e até o próximo Papo de Redação semana que vem.